André Matos, bom dia. Bom dia, Cláudia. Vamos falar de alergias, que às vezes acontece de você perceber que o animalzinho está com o rosto inchado, né, com o focinho inchado, que está com alguns calombos no corpo. Isso pode acontecer por mexer, mexer num lugar que não deveria também, mas isso é comum, né? Mas é o quê? Uma formiga, uma abelha, um inseto? Perfeito, Cláudia. Hoje essas alergias, essas reações alérgicas, elas são muito comuns, né, no dia a dia, principalmente nesses animaizinhos que têm acesso ao quintal, vai passear na rua. E geralmente eles mexem onde não deveriam. Mas existem inúmeras outras causas também que a gente tem que trazer aqui para o contexto. Bom, existem as alergias alimentares, né, que são às vezes o animalzinho, ele tem uma sensibilidade maior a um tipo de dieta ou não, né, como a proteína, por exemplo, a proteína de carneiro, porque existem, né, rações de peixe, raçãozinho de carne bovina, enfim. Então pode causar uma reação alérgica. Corantes artificiais também, então dependendo do tipo de alimento que tem conservante ou corante, ele pode causar um tipo de reação alérgica. Tem as alergias ambientais, por exemplo, pólen, flores, ervas que estão no jardim, isso pode causar uma reação alérgica. O próprio mofo, né? O mofo também pode causar, dependendo muito da sensibilidade do animal. O que é comum hoje também é pulga, né? Tem animalzinho que tem reação alérgica à picada de pulga. Na verdade, não é a picada, é a saliva de pulga que a gente chama. Então, a pulguinha pica o animalzinho e a saliva ela é irritante, então causa uma reação alérgica. A gente também tem produtos... Calombos, né? Calombo. E geralmente causa muito prurido. Eu já vou chegar nos sinais clínicos de alergia, né? A gente tem também produtos químicos como perfume, shampoo, produtos de limpeza em casa. Às vezes tem aquele produto que eu passo para limpar o chão e eu posso causar um tipo de alergia no animal. Fertilizantes de jardim, por exemplo, herbicida. Então qualquer produto químico, o animalzinho está sujeito, por exemplo, a um tipo de reação alérgica. E também tem as plantas, né? Tem as plantas irritantes, como por exemplo a erva venenosa, a samambaia, que pode causar um tipo de alergia, além de intoxicação. São duas coisas diferentes. A alergia é uma reação local, né, que ela pode se tornar uma reação geral, tornando-se anafilática. Mas a intoxicação é um estágio avançado disso, né? Então, primeiro tem uma alergia, depois o animalzinho pode ter uma intoxicação. Tem também substância tóxica, que é o perfume, e até fumaça de cigarro, né? A fumaça de cigarro pode causar uma alergia, uma bronquite no animal, uma tosse, enfim, é um sinal de alergia. E vamos pensar assim, quais são os sinais clínicos mais comuns, né? A gente tem uma coceira intensa, que é um prurido. Então o animalzinho começa a coçar aquela desesperadamente. Reações locais, como inchaço, né? O que é muito comum hoje é picada de inseto, abelha, formiga, que eles vão xeretar onde não deviam. Então eles causam inchaço. E dependendo, né, uma abelha, por exemplo, se picar um pouquinho mais para dentro, no céu da boca, na língua, pode causar ali um sinal local de inchaço e até obstrução de via aérea, né? Então hoje a gente traz como uma condição importante de ser avaliada essa reação alérgica, porque dependendo do grau que for, o animalzinho pode até ter um choque anafilático ou obstrução de via aérea, então a gente precisa fazer uma intervenção. Também pode causar vômito, diarreia, indisposição, mas hoje o mais comum é inchaço. Quando a gente percebe, né, quando causa o inchaço local e aquela irritabilidade do animal de uma forma de querer se coçar e ficar totalmente inquieto, né? E isso traz um desconforto muito grande para eles. Então, nesse momento, a gente precisa intervir. O que é intervir? Levar para o médico veterinário para fazer a aplicação de antihistamínico. A gente faz uma aplicação antihistamínico e outras medicações na hora. Humano, né, exatamente. André? Porque a gente às vezes tem alergia. Às vezes identifica, às vezes não. E é legal assim, quando a gente já identifica, assim, é difícil o animal que tem resistência à picada de abelha, por exemplo. Todos que recebem 10, 20 vezes na vida do animal. Então assim, mas quando a gente identifica que tem uma alergia, uma reação alérgica a um determinado produto, planta, enfim, a gente vai mitigar esse problema e vai tirar o acesso do animal, né, para não acessar esse tipo de produto de limpeza, etc. Agora, abelha e formiga não tem o que fazer. Então eu preciso correr para o veterinário para a gente poder aplicar essas medicações. E o efeito da medicação é muito rápido. Então você aplica, questão de meia hora, começa já a desinchar, o animalzinho começa a se restabelecer. Então, se eu não tomar o devido cuidado, isso pode se tornar uma emergência, né, e evoluir para um choque anafilático. E aí vão, claro, obviamente, as raças mais sensíveis. A gente sabe que existem algumas raças, bulldog,
Spitz, são raças um pouquinho mais sensíveis, né? Claro que tem a variação individual também, mas são raças mais sensíveis, então preciso ficar um pouco atento aí. Tá certo. Muito obrigada, André, e vamos cuidar, né? E às vezes você não vai nem saber, né? Se você saiu de casa, chegou, ele tava desse jeito... Você só vai descobrir na hora. Só vai descobrir na hora que aconteceu aquilo, ele não vai te contar, e você fica aí com esse ponto de interrogação. Aí os veterinários vão perguntar e você fala, não sei, eu não estava em casa, quando eu cheguei ele já estava assim. Aí tem que tratar. Exatamente, para nós médicos veterinários é muito clássico, tá? Essa reação. Chegou em casa, o animalzinho todo inchado, aí a gente já faz todas as medidas para poder reverter a situação ali, o quadro clínico. Né? Obrigada, André, boa semana. Obrigado, Cláudio, igualmente.